Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, galerinha? Olha aí, ó, já tô com o meu look novo aqui, ó. Diga se vocês gostaram. Nossa nova camiseta do canal. Atrás tem a logo, depois eu mostro pra vocês, ó. Nossa, maravilhosa. Então, galerinha, vim bater um papo aqui com vocês, porque a gente tá bem atrasado com os vídeos, até peço desculpa. Queria ter vindo bater esse papo antes com vocês e em meio às correrias a gente não conseguiu. Já vou explicar o porquê. Então, pessoal, no vídeo anterior vocês viram, né, que a gente tinha saído de férias dia 22 de dezembro aqui de casa e o destino seria ir para as praias, né, no Paraná e a princípio Santa Catarina. Essas seriam nossas férias do fim do ano. A gente não tinha marcado nenhum local, nada, né? Porque como a maioria de vocês já sabe, a gente gosta de sair e não ter uma rota certa, né? A gente tem mais ou menos alguma coisa em mente, mas nunca é um ponto específico. E então foi assim, a gente fez a manutenção da Kombi, preparou tudo ela, né? Gente se preparou, organizou tudo as coisas, né? Para ser umas férias maravilhosas. E daí dia 22 a gente saiu aqui de casa, que foi no vídeo anterior que eu gravei, a gente pousou em Ponta Grossa e a Kombi começou a dar alguns problemas. Começou a fazer um barulhinho estranho, a princípio a gente achou que era no escapamento e até em Ponta Grossa que a gente pousou lá, a gente foi num local lá que o senhorzinho arrumou pra gente escapamento e a gente seguiu viagem. Chegando em Morretes, pessoal, a gente fez almoço, né? Brincou um pouquinho na água. Tava tudo bem, tudo tranquilo. A gente foi bem tranquilinho com a Kombi, passeando, parando, né? E ela não apresentava nada de diferente. Aí eu fiz o almoço, nós almoçamos, até encontramos alguns outros motorhomes que estavam lá também, passeando. E a gente bateu um papo, mostrou a Kombi, vimos a van deles, né? De mais de 2 casais que estavam lá também, ali na beira do rio Inundiaquara. E aí o telefone tocou. Nós estávamos brincando lá na água, né, no rio Inundiaquara, tinha acabado de almoçar. Foi quando eu falei pro Rafael pegar o celular pra gente gravar um pouquinho pra vocês, né, mostrar lá tudo bem certinho. E foi quando o Rafael pegou o celular e tinha algumas ligações da minha cunhada e da esposa do meu sogro, nos falando que ele tinha passado mal. E rapidamente a gente largou tudo e começamos a ajeitar as coisas para voltar para casa. Só que a coisa foi se agravando tão rápido que a gente terminando de desmontar ali o acampamento, guardando todo as coisas, minha cunhada me ligou falando que ele estava sendo transferido de Telêmaco Borba, que é da onde que a gente mora, para Campo Largo, para o Hospital do Rossio. E aí desde então começou a correria. A gente ajeitou tudo. Não deu tempo de muita coisa, porque até nós subimos a serra do Paraná, né, das praias do Paraná, para voltar para Curitiba, com a roupa que a gente tava brincando lá no rio. Porque foi assim um susto, sabe? Ele foi coisa muito rápida assim, e a gente saiu com a roupa molhada, sabe? Na hora a gente nem pensou em nada, em trocar de roupa, só guardamos as coisas, montamos todo, socamos tudo dentro da Kombi e começamos a subir a serra. Terminando de subir a serra, já para ir para Campo Largo, no Hospital do Rossio, que daí meu sogro já ia a gente já ia chegar junto, né, praticamente. A Kombi começou a dar uns problemas, terminando de subir a serra. Fazia um barulho estranho e aquele barulho foi aumentando e nós paramos a maravilhosa, terminando de subir a serra ali perto do posto de pedágio. E daí o Valdir abriu lá atrás para ver se conseguia identificar alguma coisa e nada. E a gente não tinha muito tempo também para ficar, né? Porque daí precisava de alguém para fazer o internamento dele lá. E ela não pôde ir acompanhando ele, foi só ele na ambulância. E precisava da gente, graças a Deus que a gente estava, né, próximo ali, perto, para poder fazer o internamento dele lá no hospital. E foi bem rápido, assim, vou resumir um pouco para vocês.
A gente chegou no hospital, ele já chegou com a ambulância, fiz o internamento dele, até então a gente sabia que era um problema no coração. Ele tem esse problema no coração já tem alguns anos, que ele vem fazendo tratamento e eu acompanho ele nas consultas e tal. E a princípio ele precisaria de fazer a cirurgia para pôr o marca-passo. E o cardiologista dele, daqui da nossa cidade, qual ele faz acompanhamento, disse que ele não poderia fazer, porque é uma cirurgia bem invasiva, pela idade dele, ele tem 79 anos, é diabético, já tem outros agravantes, então assim, estava fora de cogitação fazer a cirurgia naquele momento, né? Porque é uma cirurgia de alto risco. Então o médico daqui continuava fazendo tratamento com a medicação e a cirurgia não era uma opção até o momento. Aí ele passou bem mal, né? Ele passou bem mal e foi transferido às pressas lá para o Rossio. Chegando lá no Rossio, a primeira coisa que foi feita foi o médico chamou a gente para conversar, eu e o Valdir, deu a opção de fazer a cirurgia nele, porque foi assim, pessoal, vou explicar para vocês as palavras que o médico me falou. A vida dele, ele não tem muita chance, tá bem delicado o que ele tá passando, ele já teve vários infartos e teve a princípio de um AVC e teve uma parada cardíaca, que daí que ele foi transferido para lá. Então, o médico falou assim pra gente que não tinha muita chance e era uma aposta. Essa foi a palavra que o médico falou, a vida dele é uma aposta. Ou a gente vai ter que fazer a cirurgia, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. Mas sem a cirurgia ele não consegue mais. Tipo, não tinha o que fazer. A cirurgia era a última chance, né? A última coisa a ser feita, né? Pra tentar salvar ele. Então, a cirurgia do marca-passo. E o médico deixou bem claro pra gente, ele ficou internado, eu fiquei internada junto com ele, o Valdir ficou, e a Kombi ficou internada junto com a gente, serviu da nossa casa lá no hospital. Do dia 28, desde o dia 22 de dezembro até o dia 8 de janeiro, nós ficamos no hospital com meu sogro. Ele ficou 2 dias no quarto, e o restante de todos esses dias ele passou na UTI. Ele fez a cirurgia do coração, graças a Deus foi tudo bem. Ele fez cateterismo e colocou um marca-passo no coração. Eu vou deixar a fotinha para vocês aqui para vocês verem. E graças a Deus, né? Deus esteve com ele em todos os momentos, conosco. Foi um sucesso a cirurgia, né? A gente tava bem apreensivo, não conseguimos gravar nada, porque a cabeça tava a 1 milhão, né? Mas graças a Deus, né? Deus é maravilhoso e nós, né, podemos estar aqui para, né, contar essa maravilha para vocês, né? A prova que Deus faz milagres, né? Aonde vários médicos e os exames apontavam que não teria nenhuma chance, né? Ou quase nenhum recurso, né? E ele conseguiu. Deu tudo certo, foi tudo bem. E então teve um dia, pessoal, que a gente, né? Como a gente ficou ali na frente, literalmente na frente do hospital, né? A casinha, a Kombi sendo a nossa casinha, alguns em troca de turnos, né? Porque um pouco ficava eu, um pouco ficava o Valdir lá com ele no hospital. E às vezes a gente ia ali pro mercado para fazer compra, né? Para abastecer, porque eu ficava com ele lá no hospital, saía para fora, a gente fazia as refeições na Kombi normalmente, né? E ia no posto para tomar banho. Então a gente tava vivendo literalmente ali. E numas desses dias, dessa saída que a gente foi até um mercado para comprar as coisas para Kombi, né? Comprar fruta, essas coisas. A gente já via, né? Cada vez que ia ligar a Kombi, ela já tava com barulho bem alto e um barulho que a gente não conseguia identificar, sabia que era ali no motor, mas não sabia o que. O Valdir mexeu, deu uma olhada e né? A gente não sabia literalmente de onde que era aquele barulho. E até então ela tava andandinho normal, né? Bem barulhenta, tipo alguma coisa com escapamento estourado.
Mas tava andando, né? Tava funcionando. Então, assim, como que não era... a gente não tava saindo com ela longe e não era a nossa preocupação no momento, né? A nossa preocupação tava, né, com meu sogro ali no hospital. E ele tava no UTI e tal, e correndo risco de vida. Então, a Kombi não era literalmente a nossa preocupação no momento, né? A gente só precisava dela só pra ir ali no mercado, como eu falei. E aí, nesse dia que a gente saiu pra ir no mercado, ela aumentou, dobrou o barulho dela, tava muito, muito alto. E numa rua que nem era uma subida, era só um laçantinho assim, sabe? Pouca coisa. Ela perdeu a força pra ir. E a gente teve que dar ré com ela pra ir pra uma outra rota alternativa assim, que ela tava sem força nenhuma, não conseguiu subir aquela rua ali. A gente conseguiu chegar no mercado, né? Comprou as coisas que a gente precisava e voltou pra frente do hospital, né? E ali ficou a Kombi. Aí bateu o desespero, né? Porque a gente já tava com a cabeça a mil, né? Uma coisa que a gente se programou bastante, não tinha dado certo, mas tudo bem. Aí começou a preocupação com o meu sogro, né? Como eu falei pra vocês, do dia 22 a dia 8 a gente ficou com ele lá no hospital, internado, né, junto. A gente passou o Natal e passou o Ano Novo com ele lá no hospital. E a gente não tinha muita informação, porque quando tá na UTI, eles não passam muita coisa, né? Eles só dão, assim, a informação bem básica e deixavam a gente entrar 15 minutos para ver ele. Então era uma coisa muito rápida e às vezes ele tava dormindo, né? Tava sedado e o médico passava todo dia, mas ele não conseguia dar, porque o quadro dele mudava a cada dia, né? Um dia era uma coisa e daí no outro dia era outra coisa e, né? Então foi um momento bem complicado, pessoal. E aí a Kombi começou a dar esse piti, né? Esse problema. E a nossa cabeça foi a mil. E aí começou a preocupação em ter que arrumar a Kombi para vir para casa. Como que a gente ia sair dali, né? E ou até trazer o meu sogro para casa, né? Com a Kombi estragada, porque daí a gente já não tinha confiança de sair com ela, porque imagine, ali na cidade, um local assim plano, nem era uma subida, era só, sabe, só um pouquinho elevado ali. Ela já não aguentou subir e aí começou a outra preocupação pior, como que a gente ia vir para casa. E a gente tentou entrar em contato com várias pessoas, até tem o Dino, que é nosso amigo barra irmão barra mecânico, né, aqui da nossa cidade. Já tem vídeo com eles aí, com ele e a esposa Silvana, né. Então a gente entrava em contato com ele direto, né, perguntando o que poderia ser, fazia chamada de vídeo e tal, e até que ele falou, ó, Valdir, é um motor e, tipo, não tinha o que fazer. A opção ou era a gente pegava um guincho, trazia a Kombi no guincho, ia ficar em 4 mil e pouquinho para trazer de Campo Largo a Telêmaco Borba, né? Esse valor a gente, né, não tinha condição de fazer isso. E comprar um motor às escuras também seria esse valor, né? Um motor retificado, já também a gente ia comprar uma coisa sem saber, porque a gente não entende muita coisa, ia ter que confiar, né, na palavra de quem estivesse vendendo. E a gente tava numa sinuca de bico. E aí foi que meu sogro fez a cirurgia. E eu conversa, né, com o Valdir, eu falei, ó, a gente vai ter que precisar levar essa Kombi embora de algum jeito. E numa dessas saídas que a gente foi pro posto para tomar banho, foi um dia que eu tava bem nervosa, sabe? E vou abrir meu coração agora pra vocês, assim, porque às vezes a gente fraqueja, né? E a gente tenta ser forte, mas não é fácil, não é fácil, não é fácil. E aí a gente foi pro posto pra tomar banho, pra voltar pro hospital. E com a Kombi encostada lá no posto, veio um rapaz de meia idade conversar com a gente, né? Olhou a Kombi, e daí ali do lado da porta tem humilde residência, né? E ele olhou, aqui é humilde residência e tal. E daí o Valdir foi conversar com ele e ele se apresentou e
falar um pouquinho antes para vocês entenderem, não ficar confuso, pessoal. Me perdoe se eu tô gravando, falando muita coisa arada, vocês não estão entendendo, né? Mas tô tentando me expressar do jeito que foi a história, né? Do jeito que tá na minha cabeça e tal. Então, nesses dias que eu tava bem nervosa, bem pra baixo, bem ansiosa, né? Com receio, com bastante dúvida, né? Bastante porquês na cabeça, né? Eu peguei o celular e coloquei um hino pra eu ouvir, pra gente ouvir. Tava fazendo, até passei um café, fiz um sanduíche e a gente tava lá no posto já pra ir tomar banho, né? E daí eu preparando aquilo, e eu tava, sabe, com aquele nó aqui na garganta, sabe, aquela coisa ruim. E eu falei assim, Senhor, né? Dá uma resposta, né? Me dá uma resposta, porque eu tô tão cansada. E assim, não cansada de estar ali no hospital com ele, cansada de tanta incerteza, sabe? Insegura, com medo de que não desse certo, porque, nossa, pessoal, vocês não imaginam, não tem a noção da barra que foi, sabe? Ficar ali com meu sogro, com ele correndo risco de vida. E eu tentando acalmar ele, porque ele não tinha muita noção do que estava acontecendo, né? A gente não falava para ele, os médicos não falavam, né? E a gente tentava dar força para ele, falar que ele já ia sair dali. E eu tentava ser forte também para dar força pro Valdir. Então, assim, eu não podia desabar, sabe? Eu tinha que me manter firme ali para dar força para eles. E aí foi que eu conversei com Deus, né? Eu abri meu coração para Deus e falei, Senhor, eu tô cansada, eu não aguento mais, sabe? Tira essa angústia do meu coração, sabe? E conversei assim com Deus e eu falei, Senhor, no fim da minha oração eu falei, Senhor, me dê uma resposta. E daí a gente foi para esse posto. Aí que veio esse rapaz, né? Conversou ali com o Valdir e nos trouxe uma Bíblia. Depois eu pego ela para mostrar para vocês. Ele falou assim, humilde residência, é uma família e tal. Daí a gente, né, se apresentou para ele, mostrou a Kombi. Daí ele falou assim, que legal, eu vim trazer um presente para vocês, não sei se vocês têm já na Kombi de vocês, é uma Bíblia. Daí eu falei, tem, né, porque eu sempre carrego a Bíblia, tem a Bíblia aqui, a gente lê e tal. E daí eu falei, tem uma Bíblia. Daí ele falou, mas eu vim trazer mais uma. Mas além, prestem atenção, pessoal. Mas além do que eu vim trazer essa Bíblia, eu trouxe uma resposta de Deus para vocês. Gente, me arrepia falar isso daqui, porque há minutos antes eu tinha pedido para Deus uma resposta. E ele veio me trazer resposta. Então, assim, se não fosse, se eu não tivesse, né, se ele não falasse essas palavras, o que ia acontecer? Eu ia achar que, né, era uma pessoa que veio e, né, olhou a Kombi, gostou e tal, e, né, uma visita normal, digamos assim. Só que ele falou a palavra-chave, né, ele falou que eu tava esperando ouvir, que ele falou que veio trazer a Bíblia, ele era um pastor de uma igreja, agora eu não me recordo qual igreja que era, mas ele veio trazer uma resposta para nós, para acalmar o nosso coração, sem saber o que estava acontecendo. Então ele falou assim que, aí, né, a gente conversou sobre a Bíblia, né, e falou assim que no mundo tereis aflições, né, mas tende bom ânimo, né, porque Deus, né, ele teve aflições, né, mas ele venceu. E quando a gente tem aflição, mas a gente está seguro, né, na nossa fé, a gente sabe que Deus está ali, a gente vai passar por aquilo. Então essa foi a palavra que ele falou para nós e falou, né, que era uma resposta de Deus. E no momento que ele falou, eu tive a certeza, né, vai dar tudo certo, né, já deu tudo certo. E aí a gente explicou para ele que a Kombi, né, explicou toda a situação, explicou que a gente tinha saído de viagem, daí teve que cancelar a viagem, que meu sogro tinha passado mal, né, tava na UTI do hospital. A gente falou que a gente tava com problema na Kombi, no motor, não sabia o que era exatamente, a Kombi tava bem ruim para andar, um barulho estranho e tal. Aí ele fez uma oração com a gente e ele falou assim, não se preocupe, que vocês já estão em casa. Vocês vão ir para casa, eu tenho certeza que Deus vai levar vocês. Essa daqui não é a casinha de vocês, né? Brincou com a gente falou, a casinha, né? A nossa casinha e tal.
E aí ele falou assim, então não se preocupe, porque Deus já levou vocês para casa, vocês vão chegar em segurança até lá. E a gente, né, amém e tal, e ele tomou café conosco e saiu. E a gente foi guardou as coisas da Kombi, foi tomar banho e ia voltar pro hospital, né? E a Kombi com aquele barulho. Aí, isso era do dia 20, na virada do ano, no dia 30. E aí, no dia 30, eles não iam deixar entrar, fazer a visita lá no Hospital do Rocio. O médico falou pra gente, com as enfermeiras, que meu sogro, ele tava piorando bastante. Daí, até então, ele já tinha feito a cirurgia. E só que daí ele ficava muito nervoso quando a gente chegava lá no quarto, né? Ele porque queria vir para casa e ficava ansioso com a gente lá. E aí ele ficava muito ansioso, né? Com a gente lá, ver o Valdir, né? Imagine, né? Passar tudo que ele passou, né? Acho que passa um filme na cabeça da pessoa. E aí o médico falou assim, ó, hoje e amanhã, que é dia 30 e dia 1º, eu não vou liberar a visita para vocês. Eu não vou liberar a visita, porque ele precisa manter o quadro dele estável, né? Ele não pode ficar sofrendo alteração, né? Precisa, né, tá bem. E aí, a gente conversou, entrou em acordo com o Valdir e falamos assim, já que, né, a gente não ia poder 2 dias entrar lá no hospital, no quarto, ver ele, né, saber notícia dele, só pelo celular. Então, o que eu pensei assim, é a hora da gente levar essa Kombi para casa. A gente tem 2 dias para chegar em casa. Eu pensei assim, né? Para pegar o carro e voltar, né? Para ficar com ele. E foi assim que foi essa a decisão. A gente conversou e entregou nas mãos de Deus. E porque não tem outra resposta, né? A Kombi que não andava lá na rua reta, não tinha força para andar. Ela subiu a serra, chegou, veio, né, passou a Serra do Purunã, passou Ponta Grossa, passou Campo Largo, passou Ponta Grossa e chegamos em casa, né? Então, assim, a Kombi veio com aquele barulho ensurdecedor de um negócio estourado, alguma coisa assim, mas viemos, não tivemos nenhum problema. Eu pensei assim, a hora que eu entrei dentro da Kombi, né, a gente tem o costume sempre de fazer oração quando vai sair, né, sempre tá em comunhão com Deus, né? E a gente fez a oração, fiz a oração, falei, Senhor Deus, né, nos leva em segurança, Senhor, porque eu tinha medo, assim, na minha cabeça, a gente ia começar a subir a serra, a Kombi ia, tipo, perder a força e, sabe, voltando, nossa, eu tava com muito medo mesmo. E eu orei para Deus, né, para que Deus trouxesse, e eu lembrei do que o pastor falou, né, que nós já estávamos em casa, Deus ia nos trazer em casa, com segurança, né, e gente, é um milagre, porque vocês viram, né, no vídeo anterior, eu até coloquei um pedacinho do vídeo para vocês verem, a gente chegou em casa, em segurança, no dia 29, à tarde, que a gente saiu de manhã de lá do hospital, a gente veio bem, veio tranquilinho assim com ela, como veio fazendo barulho, mas viemos bem, não tivemos nenhum problema assim, da Kombi não ter força ou não aguentar andar. Chegamos em segurança, com a graça de Deus, sabe? E chegamos em casa e aí deixamos a Kombi aqui, e daí no dia 30, à tarde a gente já foi, para dia 1º a gente já tá lá cedo para fazer a visita pro meu sogro, né? Pra estar acompanhando ele lá na UTI. E aí a Kombi ficou aqui em casa, nós ficamos lá mais alguns dias, né? Do dia 1 até o dia 8, no carro. E daí nisso o Rafael ficou com a minha mãe, aqui na nossa cidade, né? Minha mãe mora aqui. E o Rafael ficou aqui, daí foi só eu e o Valdir, nós fomos de carro pra lá. E a gente ficou daí mais essa semana morando no carro, né? E daí a gente não conseguiu levar nada, né? Só a gente tava só com as roupas mesmo, assim, e dormia no banco do carro, deitava o banco, só dava uma cochilada e foi ali até o dia 8. E graças a Deus, né, o pessoal passou. Eu tentei contar pra vocês, assim, dar uma resumida, mas explicar bem o que aconteceu. Então, meu sogro fez a cirurgia,
ele fez o cateterismo e colocou um marca-passo no coração. E daí a gente ficou com ele lá no hospital e depois tivemos problema com a Kombi, então foi isso que... Aí acabou a viagem, parou a viagem, né? Aí a gente veio pra casa, precisava, né, uma demanda de um cuidado maior com meu sogro, né? Curativos e tal, e aí foi literalmente cancelada a viagem, né? Então eu só vim contar pra vocês, né, pra dar uma explicação, dar um parecer, o porquê que a gente tava sumindo dos vídeos. E daí agora no decorrer vai ter o vídeo mostrando pra vocês o que aconteceu com o motor. E eu coloquei um pedacinho, né, mas vocês vão acompanhar, porque daí o Dino, um anjo, né, que Deus colocou na nossa vida. A gente abriu, desceu o motor da Kombi, conseguiu ver bem certinho, e só que daí fica para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, não vou deixar aqui muitos spoilers, vai ter a continuação daí do vídeo da desmontagem do motor, da troca do motor, porque a gente teve que trocar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco o que aconteceu. Peço desculpa, né, por estar em dívida, né, com vocês, com os vídeos. Peço desculpa aos seguidores, né, mas não desistam de nós, pessoal. Foi um momento bem difícil, né, que a gente passou. Não foi fácil. Talvez outras pessoas consigam, né, gravar. Tem bastante gente que passa, assim, alguma dificuldade e grava, se abre, e infelizmente a gente não conseguiu, sabe? Não tinha cabeça para pensar em nada, sabe? Mas graças a Deus tudo isso passou. Agora estamos bem, meu sogro tá bem, ele recuperou bem da cirurgia, né? E a cirurgia já fechou bem ali, tá bem cicatrizada, já passou o tempo da recuperação dele. E agora, né, vida que segue, pessoal. Vamos continuar os vidinhos aqui pra vocês. E agora o próximo vídeo vai ser da desmontagem do motor da Kombi. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham entendido. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.